Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, para aqueles que vão estar nos assistindo, em breve teremos um programa para cálculo de tubulões, considerando os 8 métodos consagrados no Brasil. Qual é a política? Nós vamos desenvolver o cálculo por 8 métodos e fazer uma média ponderada. Vamos comparar os resultados com provas de carga reais. Fazendo essa comparação, a gente vai ter os parâmetros desse programa. Então, eu faço uma primeira média, aplico um fator para aqueles que acertaram mais, depois limpo uma segunda média com desvio padrão de 30, ou seja, quem errou para 30% acima sai e a 30% abaixo sai. Não quer dizer que o projeto ou a metodologia desse pesquisador seja ruim, mas é que 30%, aliás, é muito bom. Aí se tem a média geral, isso vai nos dar segurança no projeto. Segundo, vai nos dar substância e embasamento jurídico no caso de um problema. Porque aqui estão as 8 maiores autoridades de fundações do país. Então, volta à primeira tela, não está pronta ainda, mas está próximo. Inclusive, vai ter uma vantagem especial. Vai calcular tubulões de divisa. Tubulões de divisa tem um aspecto a mais. Ou seja, esse tubulão que está aqui fora de centro, porque eu não posso invadir a divisa, ele sofre uma carga maior por causa do momento fletor gerado por essa carga e essa centricidade. E esse programa vai calcular isso. Quando não tem divisa, tem opção? Tá bom. Então, é um programa autoexplicativo. Volta na primeira tela, por favor. Só entrar com a carga, distância da divisa, etc. Dados simples. E o programa vai calcular tudo. Então, se tudo correr bem, os senhores terão como cortesia esse programa, que eu considero muito bom. E para todos aqueles que precisarem, basta mandar um envelopezinho com aquele protetor de CD, eu mando de volta com um compromisso. Verificar ou fazer correções ou dar sugestões. Muito bem, vamos aproveitar e mostrar um pouco da experiência de escavação de tubulões, fazendo alguns comentários também relativo a esse fato. Estou mostrando aqui o que se considera o melhor processo de escavação, por causa do vetor social e da informação que esse operário traz. Observa que nas argilas vermelhas do Brasil, como o fuste fica enrugado. E pode ter certeza, isso não sai do prumo, porque a alavanca é um próprio prumo. É lógico, ele precisava estar usando um capacete, mas não tem jeito. Pode observar que também o operário trabalha nu. A tentativa de uniformizar mata ele, porque desidrata. Então, se você um dia vier a ser fiscal, cuidado, não vai exigir uniformização desse rapaz, que senão ele vai morrer desidratado.
Então o tubulão é começado assim, nós vamos calcular o diâmetro do fuste, o topógrafo marca o ponto e ele com o aramezinho ele faz o giro, ele dá uma girada e marca e começa a escavar. Aqueles que estão anotando, pode anotar. Em fundações, permite-se um erro de locação. Em fundações, permite-se um erro de locação de 10% do diâmetro. Ou seja, se tiver um tubulão de 1 metro, você pode errar 10 centímetros, não precisa conferir nem trazer topógrafo. Portanto, locação de fundações pode ser feita com arame, cruzando arame e o pruminho. Na vertical, permite-se um erro de 1,5%. Portanto, numa estaca de 10 metros, ela pode estar desaprumada 15 centímetros, que geralmente não traz problema. Então, duas questões com relação à locação. 10% do diâmetro, uma estaca de 30, pode errar 3 centímetros sem problema. Uma estaca de 10 metros, pode sair do prumo 1,5%. Muito bem. A escavação é iniciada até que o braço do escavador alcance a borda do tubulão para o companheiro pegar a lata. Aqui, por exemplo, eles estão mostrando um tubulão para 6.000 toneladas e um diâmetro de 2,5 metros. Então, tem 2 homens embaixo e 2 homens em cima escavando. Atingido a profundidade que não dá mais para passar para o parceiro a lata, se usa um sarilho. Uma recomendação: se alguém tiver que usar sarilho de madeira que ainda existe, o eixo tem que ser metálico, porque esse eixo quebra de vez em quando aqui, né? Então tome cuidado. Segundo, antes de descer, examine corda, se ela está amarrada, se o eixo não está corroído. Aqui um caso especial de um desabamento simultâneo de 5 tubulões. Não cometam essa falha. Nunca se escava 2 tubulões próximos um do outro sem concretar o primeiro. Mesmo sob pressão do proprietário, não façam isso. Porque numa chuva inesperada ou numa estabilidade, pode desabar todos os 5 de uma vez. Aqui eram tubulões de 23 metros de profundidade e por necessidade de emitir uma fatura, o cliente forçou a situação, nossa mesmo, para escavar, porque o concreto já estava vindo. Mas depois eu fiquei sabendo que a empresa era falimentar, estava quebrando. Então o concreteiro se negou a fornecer o concreto. Era um bloco gigantesco no qual foram feitos 5 tubulões e que não se concretou, então as bases emendaram e ele desceu inteiro. Como o terreno tinha estabilidade suficiente, está vendo, esse terreno é um silt amarelo argiloso, se fizeram plataformas em andaime, concretou-se a base depois de limpar tudo e se fez o fuste como se fosse o pilar, ou seja, o próprio pilar do prédio desceu, não mostra aqui a armação nem a forma, mas se desceu a forma até a base. E depois o enchimento se faz com solo e cimento, para não deixar o tubulão solto. Então, entre os fustes, foi preenchido com solo, cimento, plástico. Ou seja, próprio solo que saiu do furo, volta traçado com cimento,
na razão de 7 solos para 1 de cimento. Ou seja, uma padiolinha de cimento, 7 padiolinhas de solo, sem brita e sem areia, traçado na consistência de massa de rebocar, lança. Ele fica mais resistente do que o próprio solo. E, por incrível que pareça, apesar de ter muita água, e nós sabemos que todo material muito molhado retrai, o solo de cimento praticamente não retrai nada. Olha aqui, olhando de baixo para cima, aquele tubulão de 2,5 metros de fuste. Aqui eu estou mostrando uma proteção de fuste com forma tripartida parafusada. Na possibilidade de fechar o fuste e matar alguém, você pode escorar ele com forma metálica alugada. Se o solo não comprimir muito, se não gerar um empuxo muito grande, antes de concretar você pode desparafusar devagar, vai concretando, desparafusando e devolve a forma metálica para o proprietário. Mas, via de regra, se perde essa forma. Aqui mostrando 2 aspectos dessa foto. Primeiro, a 23 metros de profundidade, olha a estratificação e a inclinação desse solo e a erraticidade desse terreno. Argila vermelha, areia fina, arenito fino, silt argiloso, etc. Complicado de calcular, ou seja, nós vamos usar os parâmetros do solo mais fraco desse sanduíche. Aqui eu estou mostrando o segundo aspecto desse slide, que era um tubulão de uma série de 4, dos quais me informaram que um já estava concretado. E lá em cima desse prédio tinha uma piscina. Então a situação era muito crítica, porque o solo era fraco, a pressão é pequena. Quando a pressão é pequena e a força é alta, eu tenho que aumentar a área da base. As bases, houve uma superposição tão grande de bases que a saída foi fazer uma base só. Desde que o centro de gravidade da área coincida com o centro de gravidade dos pilares, pode fazer uma base só. Se corta a linha abóbada para cima. Então, houve uma troca de empresas. Eles disseram, olha, pode economizar, que esse tubulão aqui já está pronto. E aconteceu o que costuma acontecer se você não for um engenheiro caprichoso. Porque o engenheiro tem que descer para ver o solo e tem que descer para medir o diâmetro da base, o rodapé, a altura. O que aconteceu? Possivelmente, os escavadores entregaram a base como pronta e receberam. Só que eles só fizeram a metade da base. E quando nós descemos para fazer, por sorte, as outras bases, verificamos que esse tubulão estava desse jeito aí, olha. Para que apesar de tinha 23 metros de atrito lateral, isso ia suportar uma carga grande. Mas os operários não quiseram de jeito nenhum escavar debaixo dessa base de medo. Falaram, doutor, isso aqui tem 23 metros de concreto, se cair na minha cabeça eu estou morto. Eu falei, eu também estaria. Mas não há menor perigo. Então, fizemos uma escora psicológica. Todo mundo trabalhou legal aí. Isso não segura nada. Olha aqui o teto da base de um dos furos. Descemos 4 furos, um fuste, né? Silt amarelo arenoso, ruim, pouco estável. Muito bem. Uma observação de caráter profissional importante. Não é uma OPI, mas é muito importante. Se você, na sua obra, vai descer num tubulão que deve descer,
Ilumine bem e examine o pescoço da base em cima. Vai descendo, você vai receber uma base feita, vai verificar as medidas, vai olhando o fuste. Se esse fuste tiver trincado, eu recomendo não descer. Manda cortar, porque são muitas toneladas de solo. Se o fuste acima da sua cabeça, te enterrar. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Enquanto o desabamento for só na base, é possível, com cuidado, escavar a base. Aqui era uma base grande, de 6 metros. Observa que tinha uma mistura aqui de areia, que foi o último abalo sísmico daqui da região. Supõe-se que tenha 700 milhões de anos. Então, lançou blocos de quartzito lá da asa sul sobre a asa norte. Com o tempo, esse quartzito entrou em decomposição e virou uma areia fina que não tem coesão. Então, a base chegou aqui e começou a solapar. Se estiver na altura do seu peito, trabalhe com cuidado, descascando rapidamente. Apareceu uma trinca, tira. Por quê? Por que desaba um teto? Porque o peso da massa de solo da cunha é maior do que a coesão com o teto. Principalmente se chover. Perde coesão, o teto desaba. Mas se te enterrar até a altura do peito, não chega a ser problemático e dá tempo de desenterrar a pessoa com vida sem problema nenhum. Então, cuidado com as trincas acima da sua cabeça. Quem não tem experiência, não desça. Segundo, as trincas, aqui a base, está vendo, tem uma capela aqui, olha, desabou tudo isso daqui, umas 3 toneladas. Né? Se enterrasse alguém, enterraria parte do corpo, daria para tirar fácil. Olha, como eu disse, eu mesmo disse em 12 mil tubulões. Com um pouco de cuidado e conhecimento, é absolutamente seguro. Aqui, tubulão de divisa, é aquilo que nós mostramos no programa. Esse vizinho cometeu uma falha ética. Não se pode fazer nada enterrado, nenhuma fundação, a menos de 50 centímetros da divisa. Então, se você vai projetar uma estaca, a superfície mais próxima da divisa dela, a geratriz do fuste, tem que estar em Brasília pelo menos 5 centímetros. A divisa, que é o seu vizinho, então a peça de fundação tem que estar aqui. Cada cidade tem o seu código de obra. Então, se você vai projetar para uma cidade desconhecida, consulte o código de obras. Daqui até a divisa, no mínimo 50. Com relação à base, eles não dizem nada, os códigos de obra. Como é saudável ter uma base, entre uma base e outra base, pelo menos 10 centímetros, é correto que eu deixe 5, na esperança de que o meu vizinho também deixe 5. Então, a base eu posso encostar 5 centímetros da divisa. E para não afastar muito esse fuste, o ideal é ovalizar a base. Que o programa já calcula essa base oval, mantendo a mesma área, só que a gente estreita ela para ela chegar mais perto da divisa, mas respeitando os 50, para evitar um grande momento e uma carga muito grande. Alguém não entendeu isso daí? Então, não projete nada com menos de 50 centímetros aqui no Distrito Federal, que apesar de que a fiscalização não vai ver, você pode gerar um problema sério com o vizinho. Aliás, 2 casos desagradáveis
que eu participei. Um foi esse aí. O tubulão do vizinho estava encostado e a base dele entrou dentro desse terreno do meu cliente. Tivemos que tirar o tubulão daqui, modulamos, foi feita uma modulação estrutural diferente, colocou-se aqui uma viga de equilíbrio, o tubulão está aqui afastado e o pilar está lá na divisa, não sei se dá para ver o ferro. O que aconteceu? O piso desse restaurante desceu todo. Essa escória aqui não vale nada, tá? Se você vai fazer uma obra vizinha, a melhor recomendação, se não tem lençol freático e o solo for uma argila igual a essa, faz uma cortina de estacas a trado, ou uma cortina de estacas com máquina de 30 centímetros. Porque com certeza vai dar problema no vizinho. Vamos anotar essa observação profissional, isso é vital. OPI número 12. OPI 17. Está ficando rico esse manualzinho. Nunca construa adjacente a vizinhos sem fazer um laudo de vistoria rigoroso, fotografando laudo de vistoria rigoroso, fotografando trincas, anomalias, entupimentos, vazamentos, abatimento de piso. E faça o laudo na presença e com a assinatura do proprietário vizinho. Eu estou olhando 3 prédios em Florianópolis que gerou um prejuízo, o pior deles, é lógico, de 2,5 milhões de reais, porque o vizinho não foi ético. Além de estar pagando hotel para todos os moradores de um prédio de 12 andares, no hotel, até ficar reforçado completamente as fundações. Muito bem. Então, não negligencie. Vai fazer ter uma obra, principalmente se for casinha velha, sei lá. Se for bate-estaca, então estaca pré-moldada, aí sim, vai lá e faça um laudo, o vizinho tem que assinar. Porque senão ele vai te imputar toda a culpa. Segundo caso curioso que me aconteceu, interessante, em São Paulo acontece muito, porque Brasília foi uma cidade projetada, eu não tenho prédio colado um no outro, mas quando tem, pode acontecer. Um prédio da igreja presbiteriana cometeu essa falha. Eu acho que eles compraram o prédiozinho com essa falha. O vizinho, que eu também achei uma postura assim não muito ética, porque eu teria desviado as fundações dele, foi fazer a obra dele e encontrou a base dos tubulões dentro do seu lote. Processou o vizinho e a indenização foi tal que deu para ele construir o prédio dele só com o valor recebido da indenização. Eu falei para ele, olha, o senhor vai gastar um pouquinho mais, talvez a igreja, que costuma ser correta, assumisse, nós desviamos as fundações, deixa a base dele dentro do seu terreno, não vai ter problema nenhum. Mas, lei é lei, né? Muito bem. 2 fatos aqui. Primeiro, sarilho de madeira, mas com núcleo de aço. Segundo, eu mesmo, medindo a coesão com equipamentozinho de bolso, que eu podia trazer aqui, esqueci, ao longo de um fuste. Vou descendo, medindo para checar a coesão. Isso não tem muita precisão, não. Nós sempre usamos um estiletezinho de ferro de 0,5 polegada, e se um rapaz assim forte igual a mim
consegui entrar só 5 centímetros, nas argilas do Brasil, 20 golpes, tá bom. Se entrar mais, cuidado, desce mais o tubulão. Mas aqui eu fazendo pesquisa, comparando com o medidor de tensão de resistência ao cisalhamento com o meu estilete. Mas, em geral, as argilas vermelhas do Brasil, uma pessoa saudável consegue cravar no máximo 5 centímetros de um estilete. Aliás, alguém precisava patentear isso. Fazer um dinamômetro de mola graduadinho. Entrou 5 centímetros, faz uma correlação. 20 golpes, a pressão de 5, 6 kg por centímetro quadrado, é ótimo. Alguém precisa patentear isso, já está na hora. Aqui mostrando os desabamentos de teto de base num silt. Está vendo? Um silt plástico, argiloso, vermelho. Esses desplacamentos, se atendidos a tempo, não são letais. Para não dizer que eu não falei de flores, nesses sei lá quantos mil tubulões, um operar nosso ficou soterrado por 1 hora. A foto não ficou boa, certamente que eu devia estar nervoso. Numa bobagem de escavação, pegou-se um aterro, uma fossa cética. Ele escavando, o talude, ou seja, essa ponta da base, soterrou esse rapaz. Por sorte, perto da cabeça dele ficou a lata, que alimentou ele de oxigênio suficiente, ou um tempo suficiente, que a gente pudesse tirar o rapaz. E como eu já disse, uma pessoa soterrada com 1 metro de terra já é um complicador, não por causa da pressão, mas que você não pode usar pá nem picareta, tem que ser na mão. Se der a sorte, nesse caso, apareceu o dedão do pé dele para cima, então todo mundo foi lá, escavou o rapaz. E a segunda recomendação é puxar a língua para fora, enfiar o dedo e tirar o barro. Porque na ânsia de respirar, ele engole terra. Então enfia o dedo, tira o barro, dá um banho. Esse rapaz, por ser forte, voltou a trabalhar no mesmo tubulão, meia hora depois. Sorte dupla. Lata, meu encarregado muito bom, chegamos a tempo e o dedão para fora, dedão do pé. Olha outro desabamento por causa da areia. A areia não tem sustentação. Não se faz tubulão em areia. Pode até escavar o fuste, mas a base não tem jeito de segurar. Está vendo aqui, olha a capela formada? Deve ter caído aqui 1,5 toneladas. Está vendo aqui, olha? Sem problema. O que se faz é escavar rapidinho isso daqui. Vai perder concreto, mas paciência. Tira a capela rápido. Esse é um outro caso que eu não vou detalhar por questões éticas. Muito bem. Fundações que recebem só carga centrada não precisa ser armada. Vou repetir. Cargas verticais centradas só transmite compressão. Nessa obra, que é obra de uma construtora muito rica, se cercou de toda a segurança, deu uma exageradinha na armadura. Basta a armadura de ancoragem. Eu uso 2 metros a metade com estribo e 2 metros livre. Esse é um dos grandes problemas de um tipo de fundação que está em moda. Qual é a fundação? Estaca hélice, não dá para armar legal. Você tem que concretar e enfiar o ferro. Se ele não descer, ela vai ficar sem ferro, nem de ancoragem. A música tá legal, é um fundo musical, estava precisando. Por outro lado, se a fundação recebe
Esforços horizontais ou momentos, fundações de cortina, ela tem que ser calculada a flexão, né? E às vezes precisa de muito aço. Quando é muito profundo, fica complicado você descer esse cartucho. Eu estou mostrando aqui um método que eu desenvolvi há muitos anos atrás. Nós não dispunhamos na cidade de um guindaste que levantava 26 metros de altura, uma armação que pesava em cada tubulão 2 toneladas. Então foi pensado em várias soluções, eu acabei ganhando essa licitaçãozinha que foi ótima para mim. Qual é esse procedimento? Fizemos várias vezes e é possível. Primeiro desce-se as barras longitudinais principais, umas 4 ou 8, marca-se com giz o espaçamento e se pendura a cada 3, 4 metros um pacote de 20, 30 estribos. Então, os armadores descem e vão tirando o estribo e grampando na ferragem principal. 2 problemas aqui. No primeiro dia, no segundo e no terceiro, esses armadores eu tive que fazer uma gaiola com eles trabalhando sentados dentro da gaiola, morrendo de medo. Adquiriram tanta confiança que no terceiro dia eu volto na obra, 32 metros de profundidade, ou seja, 10 andares, 3 operários aqui, esse e um lá embaixo, pisado só com precata, nem havaiana não era, no estribo, fumando. Se esse camarada escorrega aqui, olha, leva a turma toda lá para baixo. Mas funciona, olha aí. E não terminou não, aqui é só uma camada. Esse tubulão tinha 2 camadas de armadura, porque tinha 100 toneladas de esforços horizontais, era tubulão de cortina. Funciona perfeitamente bem, não entorta ferro, não faz nada. Depois se escova a ferragem, é uma maravilha. Essa é a armação incorporada internamente. Funciona muito bem. É lógico, pessoal de cinto de segurança, com guinchinho, né, pode trabalhar até sentado numa cadeirinha. Eu já tinha falado na observação profissional, a tal trinca, né? Lembram? Olha aí. Examine a trinca que está a 1/3 ou a metade da altura do talude, que ela é letal. Eu acho que eu já falei nesse caso. Então, às vezes eu tenho esforços horizontais muito grandes. Uma das soluções é construir ou executar uma fila de tubulões. Aí faz um bloco comum, concreta todo mundo para combater esse esforço horizontal. Um outro fato importante. Em fundações escavadas, não precisa de concreto estrutural. Vou repetir. Concreto estrutural de 20 MPa 30 é lá em cima. Tirou o corpo de prova, fez o ensaio, 20, 30 MPa lá em cima. Embaixo, 5 a 6 MPa somente. Portanto, dos 20 ou 30 eu só quero 5 ou 6. Pode lançar o concreto sem vibrar, sem compactar, lá de cima de uma vez só. Então, se você for fiscal, não exagere, não seja incompetente. Lá na boca, 20 MPa, lá embaixo, 5 MPa. Qualquer concreto com lama, com água, etc., dá 5 MPa. Aqui foi o caso da Embaixada da Inglaterra, que os ingleses queriam recalque zero. Eu falei para ele, Mister, it's impossible, recalque zero é impossível. Ele mandou fazer estaca franca, pré-moldada, deu um problemão, recalcou 100 milímetros, só uma confusão. Depois eu fiz em tubulão e garanti recalque de 1 milímetro. E instrumentei o tubulão.
Com o tubulão instrumentado, eu estou colocando instrumentos, é bom usar uma tremonha para amortecer o concreto, para não segregar tanto. Então tá aí, olha. Esses tubos estão cheios de instrumentos aí para baixo. Para não danificar a instrumentação, eu fiz isso. E o resultado foi 1 milímetro contra os 100 do que eles queriam lá. Aqui é a máquina de escavar tubulão que todo mundo conhece, né? Diferente da hélice, porque é só um tradinho mecânico aqui na ponta. Tá ele aqui, ó. Olha aqui, é uma das hélices que escavam. Aqui na Califórnia, numa areia siltosa, mas que tinha estabilidade, também uma máquina escavando com um tubulão comum igual ao nosso. Um trado de 2,5 metros. Escava, tira a terra. Quando afrouxa o terreno, gera aqui empuxo, ativo. Não sei se dá para ver aqui, olha, viaduto Ayrton Senna, 37 metros de profundidade. Tirei uma amostra, estou com um equipamentozinho aqui que gira e cisalha o solo e me dá uma ideia da resistência ao cisalhamento. Isso aqui eu vou passar que não se usa mais. Mais nada, isso são obras muito pesadas. Muito bem. Alguma dúvida até aqui no processo de execução de tubulões? Não. Então, na próxima aula, agora nós vamos aprender a projetar, calcular os tubulões, para que vocês façam adequadamente o projeto de tubulões. Com a vantagem de que nesse semestre os senhores receberão como cortesia um programa que promete ser um dos melhores programas para cálculo de tubulão do Brasil. Muito obrigado.